Olá, sejam bem-vindos à TV do Parlamento Municipal. Está no ar o Jornal da Câmara. Hoje, 25 de novembro, é o Dia Nacional do Doador de Sangue. A data tem o objetivo de conscientizar a população sobre a importância deste ato que salva vidas. No Jornal da Câmara de hoje, vamos reforçar o apelo para que mais pessoas possam se engajar nessa causa. A nossa convidada é a chefe da Divisão de Hemoterapia do Hemocentro do Estado, a enfermeira Aline Goulart. Aline, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Câmara. Obrigado pela presença. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada pelo convite. Muito bem. Aline, a importância dessa data, é uma data importante, para que a gente possa manter esse assunto na pauta, e conscientizar as pessoas sobre esse ato tão importante. É muito importante porque se a gente tivesse a população saudável doando sangue, pelo menos uma ou duas vezes por ano, não seriam nem necessárias as campanhas. A gente precisa fazer esses chamados, precisa fazer essas campanhas pela ausência desses doadores espontâneos. É uma forma, Aline, que a gente encontra muitas vezes de chamar atenção, para esse tipo de ação, Isso, a gente tem trabalhado muito na captação de doadores, essa lógica de chamar a população, porque a gente entende a doação de sangue como uma responsabilidade social. Não existe substituto sintético para o sangue. Todas as transfusões realizadas nos hospitais são oriundas necessariamente de uma doação. Então, como a gente não consegue fabricar esse componente de forma sintética, de forma artificial, é totalmente dependente das doações a produção dos componentes que nós fabricamos para poder fazer o atendimento dos pacientes nos hospitais. E é isso, a gente precisa manter esse assunto, porque é uma questão cultural até a gente tentar desmistificar algumas questões em relação à doação de sangue, para que as pessoas tenham esse compromisso também, Exato, quando a gente precisa, se eu ou tu precisarmos, a gente vai querer ter esse sangue disponível no momento da necessidade, E para que ele esteja disponível no momento imprevisível de um acidente, de um adoecimento, as pessoas precisam manter as doações para que o estoque esteja disponível e a gente tenha esse atendimento. Quem já recebeu doação, sabe e tem uma visão diferente da importância dessa ação. Seguidamente, Aline, a gente tem campanhas, de pedidos de sangue e para que as pessoas procurem, os bancos de sangue. Os doadores, eles estão diminuindo, assim, há uma sazonalidade nesse processo? Existem. Esse ano a gente teve um ano atípico aqui no Rio Grande do Sul em função da enchente, A gente estava com uma coleta razoável até o mês de maio. No mês de maio em si, a gente teve um aumento grande no número de coletas, mas com o baixar da água, houve uma baixa também da procura pela doação, que está se recuperando de forma muito lenta até hoje. Então, essa ausência de volume de doadores impacta nos serviços. Aí a gente precisa priorizar pacientes que estão em risco de vida, que estão mais graves. Então, pacientes menos graves acabam esperando um pouco mais para receber suas transfusões. E aí a gente enxerga dois cenários, o aumento da permanência hospitalar aguardando esse tratamento para poder ir embora. E, por outro lado, os hospitais também estão aumentando a demanda transfusional porque eles estão conseguindo ter mais leitos para atendimento da população, que é uma reivindicação da população, e aumentando os procedimentos realizados. Isso aumenta também a demanda. Na experiência de vocês, Aline, que o Hemocentro é uma referência nesse processo de doação e distribuição, vocês percebem que os doadores, eles são os mesmos ou vocês percebem que há uma renovação de doadores que procuram o Hemocentro? A gente tem as duas coisas. A gente tem os doadores que a gente chama de fidelizados, que são os doadores de repetição, que eles retornam no serviço, muitas vezes de forma sistemática, compreendendo o número de doações dentro do ano, E à medida das captações, a gente consegue trazer novos doadores, sempre conquistando outras pessoas para esse ato de solidariedade. Porque isso é importante, até porque a população, ela está envelhecendo, E a gente precisa renovar esses doadores para que se mantenha um quadro mínimo, pelo menos. Exato. É possível doar sangue a partir dos 16 anos, com autorização dos pais até os 18 e até os 69 anos, desde que a primeira doação tenha ocorrido até os 60. Então, a gente tem uma ampla idade aí para conseguir fazer a doação de sangue de forma saudável e segura. Qual a realidade hoje, atual, nesse 25 de novembro do Hemocentro? Qual a principal carência? Tem conseguido o Hemocentro suprir as demandas nesse período?
A gente tem os hospitais que são da nossa área de abrangência, como chamaria, né, os conveniados conosco, mas enquanto Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul, a gente tem o compromisso de atender em contingência todos os serviços que possam necessitar. E o que a gente tem observado é que muitos serviços que não costumavam solicitar sangue para nós estão solicitando porque não estão conseguindo doadores também. Né? Então, a gente tem observado esse impacto em diversos setores. Né? Porque o Hemocentro tem uma capilaridade muito grande, né? O Hemocentro Isso, o Hemódromes de Porto Alegre atende mais de 40 hospitais na região metropolitana, todo o litoral, parte da Serra, parte da região dos vales e parte do centro do estado. Se a gente pensar na hemorrede estadual, que juntam os 4 hemocentros estaduais, incluindo Passo Fundo, Pelotas e Santa Maria, a gente atende mais de 110 hospitais em 4 macro-regiões do estado. É um universo muito grande, né? É, sim. Seguidamente, a gente tem essas campanhas de doação, né? E já conversamos aqui com a representação e direção do HPS, né? Nesse sentido também, né? Porque seguidamente o HPS também publica, faz campanhas, né, de doação, né? E especialmente esse tipo de hospital, né, que é hospital de trauma, né, hospital de emergência, de urgência, né, necessitam, e aí a gente vê a necessidade do sangue disponível, né? Estar naquele momento, né? Exatamente. O Hospital de Pronto-Socorro é um dos hospitais conveniados conosco, ele é da nossa responsabilidade o suprimento, assim como o Instituto de Cardiologia, que é outra instituição que também precisa estar com os componentes disponíveis para cirurgias cardíacas e as complicações que podem ocorrer. Né? A gente falou um pouquinho, né, sobre o número de doadores, né, sobre essa carência constante, parece, né, muitas vezes. Isso foi piorado com a pandemia e logo em seguida com a enchente, citasse, né, que a gente vinha num ritmo aceitável, digamos assim, né, de doadores. No início desse ano foi até bom, né, claro que na pandemia, anteriormente, nos anos anteriores, houve uma baixa, até porque ficava uma comunicação muito estranha com a população, fica em casa, mas venha doar sangue, como assim eu não dou sangue em casa? Né? Então, naquele período, de fato, a gente teve uma dificuldade muito maior, mas já estávamos numa fase de recuperação antes da enchente, então a gente teve números bons no mês de março, tivemos números bons no mês de abril. E aí, no mês de maio também foram números bem bons, porque as pessoas com a comoção social da enchente, todo mundo se ajudando, quem não estava lá como voluntário, ou até alguns voluntários quiseram ajudar a gente com a doação de sangue também. Né? O que a gente observa é que talvez as pessoas, quando a água baixou, foram cuidar das suas casas, dos seus negócios, puderam dar conta disso novamente e com isso reduziu bastante o número de doadores. A gente observa também que as empresas que costumavam mandar trabalhadores para nós começaram a ter dificuldades depois da enchente e tiveram maior dificuldade em nos enviar trabalhadores também. Também entendemos como parte da recuperação e da reconstrução desses negócios, né? Nesse momento a gente tem uma situação preocupante, se a gente pudesse classificar assim nesse mês de novembro. É uma época bem difícil para nós, né? A gente já está entrando nesse período com estoques muito baixos. A gente tem observado pelo menos há 3 semanas consecutivas chamados de urgência para reposição de sangue nos estoques, tanto do Hemocentro quanto dos outros serviços que atendem SUS no município de Porto Alegre. E agora vem o período de festas, o pessoal vai para a praia e os doadores não estão mais aqui para a gente fazer as coletas, né? Eu acho que é importante a gente salientar que existe uma unidade de coleta no litoral. Então, quem tiver de férias, melhor se fosse doar sangue em Porto Alegre antes de ir, né? Mas se não está no período ainda, vamos supor que está no intervalo entre uma doação e outra, e quando completar esse tempo, pode ser realizada a doação no litoral. O Hospital de Tramandaí tem uma unidade de coleta de sangue de doadores, que é conveniada conosco, a gente processa o sangue e faz a distribuição para os serviços conveniados. Muito bem, não tem desculpa, né, que vai viajar, que vai para o litoral, né, então tem essa opção, tem essa possibilidade aí também. Dentro desse processo, Aline, de conquistar e buscar mais doadores, né, que tu vês como desafio, né, para que isso se efetive de uma forma mais ampla? Passa pelo medo das pessoas, desinformação, comodidade? O que tu avalias como fator assim que
Bom, o estado do Rio Grande do Sul tem 497 municípios. Até 2021, só 24 desses municípios possuíam unidade de coleta de sangue. Então, é muito perigoso a gente colocar no ombro do falta de comprometimento ou de falta de solidariedade de um doador quando ele precisa percorrer 4 horas para realizar uma doação de sangue, né? Então, pensando nisso, a gente começou em 2021 um projeto que é a Rede Estadual de Apoio à Doação de Sangue, que a gente tem feito parcerias com municípios, com instituições, para levar a doação até aquele local onde não possuía. Então, já foram inaugurados diversos serviços. No último sábado foi inaugurado uma unidade de coleta no município de Bom Princípio, no Hospital São Pedro Canísio. E assim a gente tem conseguido ampliar um pouco mais, além do uso da unidade móvel, né? Então, tu colocas como mais um fator esse processo de falta de acesso. Falta de acesso. Falta de acesso. Né? Então, pensando em melhorar o acesso da população à doação, é que existe o projeto da rede de apoio. A gente tem trabalhado bastante nisso para levar a doação para locais onde ela não existe. Porque geralmente quem faz a doação e vai, né, e faz a doação de sangue, geralmente volta, né? Exato. E a gente tem que entender, né, que no pós-enchente a gente está com as estradas liberadas porque é possível passar, mas não está fácil o trânsito entre os municípios, porque muitas ainda estão em obras, né? Então, alguns trajetos que demorariam 20, 30 minutos para vir a Porto Alegre ou ir a um outro município próximo para fazer a doação, estão demorando muito mais tempo. Isso reduz a disponibilidade das pessoas em realizar a doação. Né? Esse deslocamento, né? Porque demanda também um tempo, né, da pessoa chegar, enfim. Exato. Né? Na doação em si é muito rápido, né? O processo todo deve demorar no máximo 30 minutos, considerando um pouquinho de espera em cada etapa. Na cadeira de doação é no máximo 12 minutos. Então é para ser rápido mesmo. A gente está falando da doação de sangue, né? Porque, como falei na abertura, salva vidas, né? Muitas. E quantas vidas, né, uma única doação pode salvar? A gente costumava dizer que uma doação salva 4 vidas, porque a gente consegue separar em 4 componentes o sangue coletado do doador. Hoje em dia, não só o Hemocentro foi o primeiro estabelecimento do Rio Grande do Sul, o primeiro serviço hemoterápico do Rio Grande do Sul a ser qualificado para o envio de plasma para a Hemobras, para a produção de medicamentos hemoderivados, medicamentos destinados a pessoas com coagulopatias hereditárias. E agora o Hospital Conceição já está qualificado também e nós temos outros serviços em processo de qualificação no estado. Então, se a gente considerar que o plasma excedente vai para a indústria para produzir medicamentos para pacientes com coagulopatias, como hemofilia, doença de von Willebrand, hoje uma doação salva muitas vidas. A gente já não consegue mais calcular quantas vidas ela salva. Porque os derivados, né, vão... Exato. Sendo utilizados em outras, na produção, né, desses medicamentos também. Né? Os hemocomponentes mais utilizados em transfusão são plaquetas e hemácias. Também se usa plasma fresco congelado e crio precipitado, mas em um número muito menor. Então, esse plasma que era excedente, hoje está indo para a indústria para a produção desses medicamentos, se aproveita tudo. Vê a importância, né, de uma doação. Os tipos de sangue, né, mais necessários, né, todos, na verdade, né, mas tem algum que existe uma carência maior? Acho que é o O, né, em função da sua normalmente a né? gente tem uma ênfase maior no grupo O, tanto positivo quanto negativo. E isso acontece por principalmente 2 fatores. Numa urgência de extrema urgência, não é possível fazer a mensuração da tipagem do receptor, é esse o grupo que vai ser utilizado. Então, num protocolo de transfusão maciça, no paciente politraumatizado, a gente pensa lá no pronto-socorro, por exemplo, é esse o grupo que vai ser utilizado. Agora, imagina que no único dia a gente teve 4 protocolos de transfusão maciça no HPS. Aí complica, né? Então, é necessário ter esse sangue em estoque para que esses pacientes tenham condições de sobrevida, né? De ter o isso é uma realidade, por exemplo, do HPS, por exemplo, como a gente citou aqui, nessas emergências o tempo inteiro, né? Especialmente quando atende trauma, mas em outras complicações clínicas também. Né? Para quem está nos assistindo, né, ainda não é doador, e está se perguntando, né, mas será que eu posso ser doador? O que eu devo fazer? Vou trazer informações, né? Quem pode doar sangue, Aline? Quem tiver em boas condições de saúde pode fazer a doação. Pessoas que estão como eu disse antes, entre 16 e 69 anos, com a consideração que o menor de idade precisa estar acompanhado dos pais. E a primeira doação tem que acontecer até os 60. A gente recomenda que o doador esteja bem alimentado, esteja descansado. Questões de procedimentos, por exemplo, uma tatuagem, a gente já tem pela RDC 34 a orientação de aguardar apenas 6 meses, se foi feita num local com alvará sanitário, enfim, com boas práticas de higiene.
né? Então, piercing, tatuagem entram nesse critério, não precisa mais esperar um ano inteiro. Que bom. Homens e mulheres têm uma periodicidade diferente para doação? Possuem. Isso varia? Isso. O intervalo mínimo para fazer as doações de homens são 60 dias 60 e das dias. mulheres são de 90 dias, com a consideração de que o homem pode doar no máximo 4 vezes por ano e as mulheres 3. Importante, né? Importantes informações. Tem alguma dúvida que é constante que chega para vocês lá no Hemocentro ou algum mito que vocês ouvem constantemente em função da doação, assim, que é bom também a gente esclarecer nesse momento? Às vezes acontece. Às vezes o doador pergunta se doar sangue engorda, emagrece. Não, nenhuma das duas coisas. Naquele momento a gente está coletando uma quantidade de células e 450 ml de volume de líquidos. O consumo de líquidos naquele dia, tomar água, vai repor o volume que foi perdido e em poucos dias as células são recuperadas. A gente avalia o hematócrito ou hemoglobina do doador antes da doação para ter certeza de que essas células que a gente está tirando não farão falta para ele. Ele sai da doação permanecendo saudável. Muito bem. Isso é um dos objetivos da triagem clínica, né? Quando a gente faz a entrevista para avaliar o estado de saúde de um doador, a gente quer conhecer o estado de saúde dele para verificar se realizando a doação ele vai continuar saudável, vai continuar bem, não vai ter ônus para ele. E também se esse sangue será seguro para uso transfusional. Sim, tem todo esse processo, né? Ele passa lá, passa por entrevistas, né? Exato. Pra gente fazer E uma essa é uma triagem. das dúvidas dos doadores. Normalmente eles acham que as entrevistas visam tão somente se o sangue é seguro para uso em outra pessoa, enquanto a grande maioria das perguntas visam enxergar aquele doador, aquele indivíduo e verificar se depois da doação ele vai permanecer, ele tem condições de fazer a doação, isso ser seguro e ele continuar saudável. Muito bem. A gente tem tem um telefone e uma rede social aqui. Vamos botar o WhatsApp primeiro e falar um pouquinho sobre esse número que está na tela aqui, Aline. Isso é para tirar dúvidas, para agendamento? Ambas as coisas. Esse é o número da captação de doadores do Hemocentro. Então, os doadores que quiserem agendar grupo, que quiserem agendar individual, tirar alguma dúvida, pode entrar em contato com elas. Está ali na tela, né? Então, tem essa facilidade do WhatsApp, né? De mandar mensagem ali, né? A gente tem condições de fazer agendamento também pelo site da Secretaria Estadual de Saúde, seleciona o município, né? Onde doar sangue, seleciona o município, porque ali tem o agendamento para os hemocentros regionais também, e faz a marcação direto no horário que quer, no dia que quer. O que é importante, é mais prático também, né? Exato, isso organiza às vezes as pessoas. Eventualmente a gente tem, não, eu quero ir, mas não botei na minha agenda, acabo deixando para amanhã, acabo deixando para depois. Se eu boto na minha agenda, eu estou programada, eu saio de casa, eu vou lá, eu cumpro o horário. É importante lembrar que o doador que está agendado, ele não fica na espera, né? A gente atende sempre por ordem de chegada. Então, se por acaso chegou muita gente ao mesmo tempo, eles vão ser atendidos por ordem de chegada. Isso, o último, pode ser que demore um pouquinho. Quando o doador está agendado, ele não tem essa espera, Vai né? direto. Tem também a rede social do Hemorgs, né? Tá aí na tela, se a gente vai botar, que é o @hemorgs.poa. Por ali tem todas essas informações, né? Tudo que eu disse e muito mais. Ali tem requisitos para doação, os intervalos mínimos, alguns impedimentos temporários, alguns impedimentos que são definitivos, que aí torna a pessoa não mais apta a fazer doação de sangue. Ali tem a nossa programação até o final do ano também, Dá com pra várias citar desses atividades. impeditivos, por exemplo? Uma pessoa que testou com um exame positivo para alguma doença transmissível pelo sangue, ela acaba sendo inapta para o resto da vida, né? Ou, enfim, essa é uma inaptidão que fica no registro e a gente não consegue mais permitir essa doação, por exemplo. Certo. A gente está na semana, né, do doador, né? A gente vem com atividades da semana passada para cá. Sim. E nesta semana tem mais uma, né, para finalizar, que é no dia 30, né? Exato. No dia 30, este sábado, o Hemorgs vai estar aberto das 8 ao meio-dia para atendimento de doadores. E a gente vai ter uma oficina do SAMU Porto Alegre, oficina de primeiros socorros, em parceria com o SAMU Porto Alegre, para ofertar para os doadores uma atividade de educação em saúde aliada à doação de sangue. O Hemocentro fica na Bento Gonçalves, né? Isso, ali no Sanatório Partenon, no mesmo pátio, né, no número 3722. Funciona de segunda a sexta, segunda a sábado? Normalmente de segunda a sexta, das 8 às 16, a gente não fecha ao meio-dia, tem estacionamento gratuito no local e a gente abre um sábado por mês aqui em Porto Alegre. Nos outros sábados a gente está coletando em outros municípios. E é importante que dentro dessa ação que o Hemorgs faz, muitas vezes o Hemorgs vai aos locais, né? Sim.
Temos, por exemplo, ações, né, em que o Hemorgs se desloca, né, para fazer essas atividades também. Né? Sim, como eu te falei do projeto da rede de apoio, a gente tem coletas sistemáticas em outros municípios, né? Aqui o Hemorgs de Porto Alegre coleta sistematicamente em Sapucaia do Sul, quinzenal, no município de Parobé tem todas as semanas mais um sábado por mês, no município de Esteio, quartas-feiras, quinzenal, e como eu comentei, no último sábado foi inaugurado o Bom Princípio, que teremos coletas quinzenais em sábados e sextas-feiras também. Que ótimo, coisa boa, né? Os hemocentros regionais também têm a rede de apoio, também coletam nos municípios da sua área de abrangência. E que a gente possa tocar cada vez mais as pessoas, né, sobre esse ato, né, de humanidade, né, que a gente percebe nos municípios é que é muito bem-vinda quando a gente consegue levar tanto a unidade móvel quanto abrir um ponto de coleta, a população adere muito bem, muito bem. Então essa questão do acesso é realmente importante. Muito bem, mais do que parabenizar, e é merecido, né, que a gente parabenize os doadores, né, porque hoje é o Dia Nacional do Doador de Sangue, que a gente também possa ampliar esse número de doadores, e eu deixo a palavra, Aline, à disposição para que tu reforces o convite, né? Mais do que isso, esse apelo, né, para que as pessoas sintam-se, né, tocadas a participarem, a serem doadores de sangue. Né? Obrigada. Então eu queria convidar a população que ainda não é doadora a iniciar as doações, ter essa experiência, verificar como é que se sente fazendo isso. Normalmente os doadores se sentem muito bem quando conseguem ajudar outra pessoa. Né? Até o tema da campanha do Junho Vermelho esse ano foi doar sem saber para quem, né? Não necessariamente para o meu amigo ou para o meu vizinho que já está precisando. Quando alguém precisa, quando o meu ente querido precisa, esse momento já é tarde. Quando alguém tem uma dor de cabeça, quer o remédio ali prontinho para tomar. Exato. Se alguém precisa de sangue, precisa dele já no estoque prontinho para ser utilizado. E para que isso aconteça, a gente precisa, aqui em Porto Alegre, pelo menos 120 doadores por dia. Então a gente realmente gostaria de sensibilizar as pessoas que ainda não são doadoras a realizarem a doação, os doadores de repetição que estão ausentes para retornarem. Voltem. Estamos com saudades, retornem sim. Né? E é isso. 120 dias seria a necessidade, o mundo ideal, pensando Nosso assim. mundo ideal, 120 doadores por dia, eu não precisaria fazer um chamado na imprensa, porque a gente está com estoque baixo. A título de comparação, hoje nós temos o que, mais ou menos? Varia muito, inclusive dentro da semana, de um dia para o outro. Mas eu posso te dizer que em dias bons, a gente está coletando em torno de 80, 100 bolsas. Em dias ruins, às vezes 30, 40. Olha só, então é bom a gente ter esse número também em mente aí, porque que a gente tenha mais dias bons, que a gente né? tenha mais dias bons, com né? certeza. Até porque vem aí as férias, verão, final do ano, festas, então é importante, como a gente Com esse monte de feriado, o pessoal viaja bastante também, deixa de ter a disponibilidade de estar aqui para fazer as doações, né? E porque tem infelizmente, muitos acidentes nessa época também, né? Proporcionalmente, aumenta o número de pessoas transitando na estrada, vai aumentar o número de acidentes e quando eles ocorrerem, a gente quer ter o estoque disponível para salvar essas vidas. Importantíssimo. Chefe da divisão de hemoterapia do Hemocentro do Estado, a enfermeira Aline Goulart, deixa eu lhe agradecer e parabenizar, né, pelo trabalho que o Hemorgs faz aqui no Rio Grande do Sul, por toda essa campanha, por todo esse engajamento, né, que vocês fazem e passando informação, que é o mais importante, né, para as pessoas, né, se sentirem tocadas, mobilizadas a serem doadoras de sangue. Obrigado, parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar sobre isso, de poder trazer isso à tona de novo, que é a nossa métier, é a nossa função, é a nossa responsabilidade. Muito bem. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Mais informações do Legislativo você confere no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Acesse também o YouTube da TV Câmara. Muito obrigado pela sua audiência. Você já sabe, a gente se encontra na próxima edição. Até lá!